Graça e paz, meus irmãos, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Passo do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, Miqueias Alves, em que vocês podem aí estar se inscrevendo, deixando o seu joinha e compartilhando com o maior número de pessoas possíveis para que nosso canal possa continuar avançando para a glória de Deus. Mas não saiam daí, que o nosso programa está imperdível. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, graças a Deus. Eu quero aqui reforçar novamente para vocês, tenho aqui falado todos os dias para vocês anotarem aí na agenda de vocês para o dia 24 de dezembro, às 21 horas, aqui pela Rádio Passo do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, estará sendo transmitido o programa Palavra Viva especial de Natal. Eu quero muito a sua audiência, será um programa especial e eu quero então a sua participação, quero a sua audiência nesse programa, que será realmente uma bênção. Estaremos tratando aí sobre esse tema do Natal, assunto importante para o mundo ocidental e para que nós possamos também entender o verdadeiro significado do Natal. E eu quero então que vocês não percam aí sexta-feira às 21 horas, deixem aí anotado, coloca aí na agenda do celular, fica aí conectado com a gente, não perca esse programa de jeito nenhum. Nosso programa especial de Natal com a participação dos nossos ouvintes será uma bênção, então não percam essa oportunidade. E você também que me ouve, você pode enviar a sua mensagem aqui para nós, mandando a sua participação, mandando o seu pedido de oração. Você pode estar aqui interagindo com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. Mande a sua mensagem, mande o seu pedido de oração. Nós estaremos anotando no nosso caderno de oração, estaremos intercedendo pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelos seus negócios, crendo que a boa mão do Senhor pode fazer coisas grandiosas por nós para a sua glória. Nós vamos agora ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida iremos partir para a nossa série aqui de exposições na carta de Paulo aos Romanos, e hoje falando sobre o tema Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É o tema que nós iremos tratar hoje na nossa série da carta de Paulo aos Romanos. Então não sai daí. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados,
doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Muito bem, então vamos aqui partir para a exposição da palavra de Deus. Eu quero ler juntamente com vocês a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2. Capítulo 2, nós vamos ler os versos 1 e 2. E hoje iremos tratar sobre o tema faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E o texto nos diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Eu quero aqui dar ênfase no verso 2, vou repetir para vocês. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Sobre os que tais coisas fazem. Ontem nós começamos aqui a expor o capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos e nós falamos sobre o tema o sujo falando do mal lavado. O sujo falando do mal lavado. Lembrando que a partir do capítulo 2 de Romanos, Paulo começou a falar diretamente aos judeus. Ele que no capítulo 1, do verso 18 ao 32, havia falado diretamente aos gentios, ou seja, não judeus. A partir do capítulo 2, do verso 1 ao 16, ele passa a falar com os judeus. E Paulo aqui, ele continua a sua argumentação contra os judeus convertidos da igreja de Roma. E no versículo 2, ele dá essa informação importante contra os judeus. De modo que ele diz: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Ele está fazendo referência ao que ele havia dito no verso 1. Ou seja, no versículo de número 1, ele havia dito que os judeus eram indesculpáveis ou inexcusáveis diante de Deus, porque eles julgavam os outros de seus pecados, de seus delitos, de suas falhas, porém cometiam esses mesmos erros e falhas, cometiam esses mesmos pecados, ou seja, eram hipócritas, eram falsos. Eles se declaravam, se denominavam donos da moral, porém, entretanto, cometiam as mesmas coisas, cometiam os mesmos erros, os mesmos pecados, porém, ao invés de julgarem a si mesmos, não, eles ficavam caladinhos, ficavam quietos, fingiam que não estavam fazendo nada e acusavam os outros daquilo que eles mesmos praticavam. Por isso Paulo, no verso 2, diz: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Que coisas? Julgar os outros cometendo as mesmas práticas, cometendo os mesmos erros. E os judeus então estavam aqui se colocando nessa alta posição de moralidade, sendo eles também tão pecadores quanto os gentios. Então aqui nós aprendemos algumas lições a respeito de Deus. Que nós aprendemos algumas lições nesse versículo 2 a respeito de Deus. E é isso que eu quero pensar com vocês aqui hoje, falando sobre faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, que era a máxima que os judeus aqui estavam vivendo. A primeira verdade que nós aprendemos a respeito de Deus, então, a partir desse texto, versículo de número 2, é que Deus é
justo. Deus é justo. E a justiça de Deus ela está intimamente ligada à santidade de Deus. Intimamente ligada ou intimamente relacionada à santidade de Deus. Porque Deus, ele é justo. E ele é justo porque ele é santo. E sendo ele santo, ele só pode ser justo. A justiça e a santidade andam de mãos dadas. São atributos de Deus que não podem se separar. A justiça de Deus é porque Deus é santo, porque Deus é perfeito. Bem como ele também não pode ser perfeito sem ser justo. Uma coisa tem a ver com a outra. E Deus, ele governa toda a sua criação. E aqui nós estamos pensando no mundo metafísico, no mundo físico, segundo o seu ser e segundo os seus atributos. Então, tudo está o que? Regimentado por seu caráter perfeito. Assim, quando sua lei é quebrada, ele aplica a sua justiça por sua perfeição. Isso aqui é importante de nós entendermos. Porque veja bem, Deus, ele criou todas as coisas, mundo metafísico, mundo físico, e criou a partir do seu caráter. E eu já tratei aqui em outra oportunidade dos atributos incomunicáveis de Deus, que nós podemos pensar aqui a autoexistência de Deus, a imutabilidade de Deus, a eternidade de Deus. Esses atributos o quê? Incomunicáveis, que nós não conseguimos entender na sua plenitude porque nós somos seres do tempo, seres limitados. Porém, Deus se revelou também em seus atributos comunicáveis, que é justiça, amor, bondade, misericórdia, santidade, são os atributos comunicáveis de Deus. Ou seja, a partir do momento que Deus cria todas as coisas, mundo metafísico, e aqui eu estou pensando nos anjos, nos arcanjos, nos querubins, estou pensando nos anjos, estou pensando em reinos, principados, potestades, o mundo espiritual como um todo, e o mundo físico, o mundo material a qual nós pertencemos, o céu, a terra, o mar, os animais, tudo que nós conhecemos, os planetas, as galáxias, tudo Deus cria a partir do seu ser e a partir dos seus atributos. Ou seja, tudo que existe na sua criação está debaixo das suas leis. Está debaixo das suas leis. Do seu ser e dos seus atributos. Ou seja, do seu caráter perfeito, do seu caráter santo. Ou seja, qualquer coisa que altera ou foge do propósito de Deus, ou foge do caráter de Deus, entra no aspecto da justiça de Deus. Porque Deus, ele é justo para com os obedientes, para aqueles que são cumpridores do seu pacto, da sua aliança. E aqui Paulo, falando aos judeus, está pensando, por exemplo, neles como aqueles que receberam as promessas, que receberam as alianças, os pactos, etc. Tudo que aconteceu, desenrolar do Antigo Testamento. Eles conhecem esse Deus. Esse Deus que se revelou a Abraão e aos patriarcas, aos reis, aos profetas. Ele está pensando nesse princípio. E aí, uma vez que Deus ele se revelou, uma vez que Deus se deu a conhecer, Deus se conhecer pelos seus atributos, uma vez que eu quebro a aliança de Deus, eu sou réu o quê? Do juízo de Deus, da disciplina, porque Deus é santo. Deus é santo, Deus é perfeito, ele não pode tolerar o mal e nem pode fazer vistas grossas ao pecado. Tem que haver juízo, tem que haver disciplina, correção, porque Deus não pode deixar pecado sem punição. Isso iria contra o seu caráter santo e justo. Ou seja, Deus ele é bom e misericordioso e benigno, amoroso,
para com aqueles que cumprem as suas alianças, para aqueles que cumprem os seus pactos, para aqueles que obedecem à sua vontade revelada, mas ele também aplica a sua justiça, aplica a sua disciplina para aqueles que o quê? Quebram a sua aliança, para aqueles que fogem do seu propósito. Está aí a justiça de Deus. Por que Deus é justo? Porque se nós não entendermos esse aspecto da justiça de Deus, nós não entendemos nada a respeito de Deus. Porque tem muita gente que acha que quando Deus disciplina, ou quando Deus corrige, Deus é que está sendo mal. Não! Quando Deus faz isso, Ele está mostrando quão Ele é bom. Porque se Ele não pune os que estão no erro, nos que estão contra a sua vontade, Ele está sendo injusto com aqueles que estão buscando viver em santidade, conforme a sua vontade. Então Deus, Ele é justo para com os justos e é justo para com os injustos. Ele continua imutável em seus atributos. Ele não pode pensar numa coisa de manhã, de tarde mudar de ideia. Isso seria um Deus injusto. Não, Ele é santo. Ele é bom. Ele é misericordioso. Por isso que Ele aplica a justiça para com aqueles que fogem da sua vontade. E é o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo para os crentes que estão em Roma. Paulo estava aqui, então, dizendo aos judeus: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Em outras palavras, vocês conhecem a Deus, vocês conhecem a sua justiça e vocês sabem que Ele aplica a sua justiça de maneira inequívoca. Então, por que viver em falsidade? Por que viver em hipocrisia? Que é o que esses judeus aqui estavam vivendo. Deus, através aqui de Paulo, está disciplinando então os judeus por causa desses pecados, essa vida dupla, essa vida de pessoas que têm duas caras, essas pessoas que têm dupla personalidade. Na frente das pessoas é uma coisa, mas por trás são outras. Segundo, nós aprendemos aqui que Deus é onisciente. Deus é onisciente. Então veja bem, Deus é justo e Deus é onisciente. E por que disso? Vamos entender. R.C. Sproul, comentando sobre isso, diz: Kant passou a especular que a justiça de ocorrer certas coisas devem seguir. Temos de ter a vida após a morte, porque nós temos que ir a algum lugar onde o veredicto final pode ser processado no nosso comportamento. Para que isso aconteça, disse ele, que deve ter um juiz que se é perfeito. Um juiz perfeito deve ser onisciente, para não esquecer algum detalhe de defesa. Ele deve saber cada imperfeição, cada aspecto de todas as circunstâncias atenuantes para que as pessoas se comportem como eles fazem. O juiz perfeito também deve ser justo, não dado ao suborno ou corrupção, e prestar uma decisão imparcial, desmotivado por interesses próprios. Mesmo que isso não garante que a justiça prevalecerá, afirmou Kant. Para garantir a justiça, segundo ele, o juiz perfeito também deve ser onipotente. Ele deve ter a capacidade e o poder de ter certeza de que a sua decisão é realizada. Kant argumentou que se a nossa ética vão ser significativa e se a sociedade vai ser possível, temos de afirmar a existência de Deus. Então veja bem, a onisciência de Deus permite que Deus seja plenamente justo. A onisciência de Deus permite que Ele seja plenamente justo. Deus não vê como o homem vê. Vocês se lembram aí das palavras de Samuel, das palavras de Deus a Samuel lá na casa de Jessé. Jessé via
a aparência, Deus vê o coração, Deus vê o interior. Então, Deus não vê como o homem vê, ele vai lá na profundeza, na intimidade. Ele é um Deus onisciente, de modo que lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, diz que Deus há de julgar todos os soberbos. Aí eu te pergunto, como é que eu sei que uma pessoa é soberba? Eu não sei. Mas Deus sabe, por quê? Porque Ele sonda os corações, Ele penetra as mentes. Ele vai lá na profundidade, na intenção do coração do homem. Tá aí o aspecto da justiça de Deus. Por que que Deus ele é onisciente? Para que Ele possa ser plenamente justo. Deus ele não julga por fora, Deus ele julga por dentro. Ele conhece a raiz do problema, a origem do problema. Ele não julga pelo que falaram a respeito do assunto, ele julga porque ele é onisciente. Porque ele está em todos os lugares, onipresente. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas antes delas acontecerem. E por isso ele pode julgar com precisão todos os atos dos seres humanos. Não existe como fugir de Deus. Não tem como se esconder de Deus. Isso aqui é uma lição fundamental para aqueles que vivem o quê? Na hipocrisia. Como vivem esses que estavam vivendo esses judeus aqui. Faça o que eu faço. Aliás, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Vivem daquilo que se diz, mas não daquilo que se pratica. E Deus conhece o coração. Deus conhece a intenção. Deus conhece a profundidade. Isso deveria até mesmo acalmar o nosso coração em muitas das circunstâncias, porque as acusações que surgem no processo da nossa vida, inclusive de pessoas que querem julgar a nossa alma, não deveria nos deixar preocupados. Somente Deus pode conhecer, sondar os nossos pensamentos. Nem o diabo tem o poder de sondar, penetrar a mente do ser humano. Somente Deus tem esse poder. Porque, por exemplo, lembra de Jó? Deus se constituiu como advogado de Jó. Olha, ele é um homem reto. Retidão é o que está aparente, é exterior. Ele é um homem íntegro. Integridade só Deus pode sondar, só Deus pode saber. Eu não sei se você é uma pessoa íntegra ou não, porque integridade tem a ver com aquilo que você é no particular. Integridade tem a ver com aquilo que você é quando ninguém está por perto, quando ninguém está vendo. E ainda diz, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus se constitui como advogado de Jó. Mas aí aparecem os seus amigos e começam a acusá-lo. Aparece Satanás e começa a acusá-lo. E vocês percebem que durante todo o processo que Jó foi provado, as teses de Satanás caíram por terra. Por exemplo, Satanás pensava, não, ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Jó ficou pobre, continuou servindo a Deus. Ninguém ama mais a Deus do que a família. Jó perdeu os seus 10 filhos, continua servindo a Deus. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Jó ficou doente, coçando-se com um caco de telha e permaneceu fiel ao Senhor. Por quê? Porque Deus disse que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Deus conhecia Jó. Deus sabia quem Jó era. Por isso que Deus se constituiu como advogado de Jó. E por último, Deus é onipotente. Ele não é só onisciente, ele é onipotente. E Deus não seria plenamente justo sem que ele não tivesse todo o poder. Porque a justiça de Deus e o seu poder só fazem sentido se ele aplicar a sua justiça. Porque veja bem, se Deus não é onipotente, ele não tem condições de trazer juízo aos injustos. Ele pode julgar, mas ele não pode executar o juízo. E o nosso Deus não. Ele é onisciente, ele pode julgar a causa com provas,
com argumentos reais, palpáveis, mas ele é onipotente, ele pode executar o juízo, é o que ele faz aqui. É por isso que Deus, ele é também onipotente. Por isso que o que Paulo diz aqui, Romanos capítulo 2, verso 2, deve nos deixar preocupados. Porque ele diz, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Deus é juiz. Deus julga. E julga pelo seu santo caráter. Então nós não podemos viver em hipocrisia. Nós não podemos viver como esses judeus viviam, dizendo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, faça o que eu digo e faça o que eu faço, porque eu quero ser parecido com Jesus. Eu não quero viver de aparências, eu quero viver com integridade, para a glória de Deus. Porque do contrário, estou debaixo do juízo de Deus, como os demais que praticam tais pecados. Que isso venha ser de alerta para mim e para você nessa noite, para a glória de Deus. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.